agora, qualquer contraponto, qualquer contratempo que a gente tiver agora, nós vamos estar disponibilizando essas aulas para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui um pouquinho, né, para o que nós havíamos iniciado na semana passada. Nós começamos a parte de introdução à informática, né, e a aula de computadores como ferramentas para a era da informação, né. Falamos aí sobre os nossos objetivos, que seriam dessas primeiras aulas, tá? Falamos aí uma breve introdução sobre a questão da sociedade baseada nos computadores, né? Que nós tínhamos aí bases tradicionais da economia, né? A terra, o trabalho, o capital, e hoje a base, o novo elemento econômico, que é base da economia atual, é a informação, né? Essa informação sendo tratada aí, inclusive, como forma de comércio, uma informação comercializada, né? Então, mencionei para vocês que aqueles que são detentores do conhecimento atual, né, da quantidade maior de informações, da quantidade maior de dados, né, são as empresas ou instituições aí que estão bem antenadas, que, de certa forma, usando um termo aí atual, saem na frente em relação a essa questão da economia, né? Aí nós falamos aqui um pouquinho do conhecimento de informática, né, que nós temos aí as três bases do conhecimento, que é a consciência, né, que é o tornar-se importante, consciente da importância, da versatilidade, da difusão desses computadores, que é nós tomarmos consciência que, de fato, nós vivemos em uma sociedade tecnológica e conhecer sobre até as tecnologias da informação, especificamente a informática, é algo fundamental para a nossa informação, para a nossa educação atualmente, né? Falamos sobre a questão do conhecimento, aprender sobre computadores e como eles funcionam, aprender alguns jargões técnicos, mas acaba não sendo tão necessário assim, mas aprender sobre o funcionamento, como eu mencionei para vocês, não se trata de aprender algo técnico, nós não vamos nos prender à técnica, mas aprender sobre o funcionamento, sobre ferramentas, sobre a utilização de máquinas, a utilização de softwares, tá? Para o nosso dia a dia. Como nós comentamos ali já algumas vezes, né, que hoje a base daquilo que nós fazemos, quase tudo que nós fazemos hoje remete ao uso de alguma máquina, ao uso de algum computador, né? Os nossos celulares hoje, né, os smartphones, são, aí podemos dizer que são pequenos computadores, né? A capacidade de processamento que eles têm hoje é muito maior do que os computadores que nós tínhamos aí, por exemplo, no início da era da informática, tá? Então, aprender acaba sendo essencial. Saber, né, a interação do homem-máquina, a interação do usuário, né, com o computador, que é saber como utilizar esses computadores para algumas aplicações simples, como, por exemplo, navegar na internet, abrir alguns sistemas, né, utilizar esses sistemas para finalidades específicas, né, por exemplo, como o pacote Office, que nós utilizamos bastante, né, o Word, Excel e PowerPoint, inclusive essa apresentação que vocês estão vendo aí foi feita através do PowerPoint, né? Aprender também sobre a internet, né? Sobre alguma coisa de processamento em nuvem, por exemplo. Nós estamos aqui em uma aula online que está sendo transmitida ao vivo com a possibilidade de gravação e, posteriormente, ao ser gravada, ela vai ser armazenada em nuvem. Antes nós tínhamos somente o armazenamento físico, né? Que eram os disquetes, depois vieram os CDs, DVDs, pendrives, e hoje já não se usa nem tanto mais o armazenamento físico nos próprios computadores ou HDs externos, por exemplo. Hoje, a navegação, a utilização de espaço está aí na nuvem, por isso que nós utilizamos muito o Google Drive, o OneDrive, o Mega, outros, por exemplo, como o Dropbox, tudo isso a gente vai estar dando uma pincelada também aqui na nossa disciplina, tá bom? Aí nós falamos aqui sobre as características fundamentais, né, um pouquinho dos computadores, né, só para fins de revisão, que as características fundamentais dos computadores são aí a velocidade de processamento de dados é muito maior, os cálculos, aquilo que é feito
através de um computador é muito mais rápido, muito mais eficiente do que quando realizado apenas por seres humanos, né? Ou por outros tipos de máquina, tá? Vimos também aí sobre a questão da confiabilidade, né? De nós termos aí a confiabilidade daquilo que é processado pelos computadores, né? Tudo aquilo que nós processamos através de computadores hoje tem essa característica de ser mais confiável, por exemplo, muitas vezes do que o processamento do raciocínio humano, né? A capacidade de armazenamento dessas máquinas que eu acabei de mencionar, que é também aí não somente armazenamento físico, mas atualmente armazenamento em nuvem, tá? Através de outros níveis de processamento, e também sobre os subprodutos, né? Deixa eu só voltar aqui. Os subprodutos, tá? Que são aí são os benefícios, né, que os computadores trouxeram para a sociedade atual, né, que a gente vai ter aí a produtividade, né, um aumento da produtividade. Vimos isso naquele artigo inicial, de que esse aumento da produtividade acaba sendo meio paradoxo, né, porque tinha a ideia de aumento da produtividade, mais... Passou o slide aqui só um minutinho, deixa eu voltar. Aumento da produtividade alinhada a um desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento social, mas não é bem isso que a gente tem visto, né? A questão da desigualdade social e aí do acesso à informática ainda é muito escasso para algumas pessoas, né? Aí a gente vai ter aí as tomadas de decisões que se tornaram mais rápidas, mas em tempo real, sejam financeiras, geográficas, logísticas, com base de dados. Estão aí, por exemplo, toda essa questão da pandemia, nós temos tomadas de decisões sendo feitas a todo momento através do uso de dados, e aí também com o uso dos computadores, né? E, então, muitas vezes, aí a redução de custos, né? Hoje, a produção, a compra, o armazenamento acaba reduzindo bastante os custos, especificamente aí para as empresas, né, que antes tinham que armazenar aí uma série, por exemplo, de dados físicos, né? Aí, que comprometiam muito espaço e tinha aí um custo muito alto para armazenamento, para manutenção. Hoje, você já tem aí custos de mão de obra, energia e toda a questão do papel sendo reduzidas, porque tudo pode ser armazenado tanto nos computadores quanto na nuvem, tá? Aí a gente passa agora a trazer aqui uma ideia dos computadores de forma mais física, entrando um pouquinho numa parte mais técnica, porém, sem levar isso muito a um limite, assim, a gente tem um limite teórico para isso, nós não estamos fazendo curso técnico de informática, nós estamos fazendo uma breve introdução à informática e a gente vai se ater aí à questão do nosso conhecimento básico, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Só um minutinho, tá? Tá aparecendo a tela aí para vocês? Sim, tá. Sim, né? Deu uma travadinha aqui. Opa. Vamos lá. Deixa eu ver se vai agora. Agora foi. Pronto. Então, falando um pouquinho, tá, dos componentes de um sistema de um computador, né? O que o computador é feito, tá? O computador, ele é formado aí pelo hardware, né, pelo software e pelas pessoas, né? Nós acabamos falando um pouquinho disso na aula passada, né? Hardware é toda aquela parte física, tudo aquilo que nós todas as partes que são físicas do computador, teclado, mouse, CPU, monitor, tudo isso é hardware, né? Todo aquele equipamento que está associado ao sistema,
né? Já quando a gente fala em software, né, nós estamos falando aí das instruções que são feitas para aquele computador, e ele responde através de algoritmos, através de informações que são direcionadas, certo? E ele vai executar aquelas instruções. Por exemplo, quando eu vou utilizar aqui o Word, né, para digitar, eu fui utilizar o Word hoje para digitar esse documento sobre o trabalho, eu lancei algumas instruções para o computador, certo? Então, à medida que eu estava digitando no teclado, eu estava informando para o computador que eu estava digitando um texto, que eu estava utilizando letras, que eu estava utilizando um determinado vocabulário, certo? Para digitar os símbolos, né? Os signos, por exemplo, os símbolos que compõem o nosso alfabeto, tá? Automaticamente, certo? O software que eu estava utilizando, o Word, ele identifica que palavras são essas, ele identifica que essas palavras são da língua portuguesa, certo? E vai executando esses comandos conforme eu vou digitando. Então, por exemplo, se eu digito uma palavra errada, né, ele vai lá e apresenta para mim que existe um erro. Então, há uma inteligência artificial por trás. Então, esse software são, se nós tivermos somente a carcaça do computador, se nós tivéssemos somente a questão aí do hardware, né, da parte física, nós não poderíamos utilizar o computador para nenhuma finalidade, porque nós não teríamos aí o quê? A capacidade de processamento, né? O computador ficaria inutilizado. Então, a gente precisa desse software, a gente precisa do sistema, por exemplo, o sistema Windows ou o sistema Linux, que nós temos aí, utilizamos no dia a dia, ou há outros sistemas também, como o Mac OS X, iOS, que são outros sistemas também, mas para nós o mais conhecido acaba sendo o Windows, né? Então, à medida que nós utilizamos os computadores, eles executam funções, executam instruções que são dadas, né? E somado a esse componente dos computadores, disse que o componente mais importante, né, do computador são as pessoas, são os usuários, né, somos nós que realizamos essa interação. Por mais que hoje haja um avanço aí da tecnologia em termos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, nós ainda precisamos que pessoas operem os computadores, pessoas deem os comandos necessários para que aquele computador entenda o que é necessário ser feito, né, e ele ali direcione as melhores informações, instruções que são feitas através do software, tá? Então, aí a gente vai ter as pessoas que programam, as pessoas que desenvolvem os softwares, né, que entendem, que estudam qual a necessidade das outras pessoas e assim o fazem, né, houve ali por trás da criação do Excel, do Word, do PowerPoint, aqui de outros softwares também, por exemplo, PR Office, né, que simula também a questão do Excel, do Word, do PowerPoint, pessoas ali que pensaram e identificaram uma necessidade que poderia ser feita e suprida ali, de forma, como nós mencionamos aí anteriormente, no sentido de que para termos maior velocidade, maior autonomia, maior produtividade, então sendo feito ali pelo computador através do software. E temos usuários, né, que usuários somos nós não somos programadores, nós não construímos os softwares, mas nós utilizamos desses softwares aí, né, aí frequentemente chamado de usuário final, que são aquelas pessoas que utilizam os computadores apenas para finalidades aí específicas, seja para trabalho, seja para estudo, né? A gente não desenvolve, nós não criamos, tá? Aí a gente vai ter os componentes básicos, tá? De um computador, tá? Então, o que é um computador, né? Quando a gente pensa aqui, o que é um computador? O computador, ele é uma máquina, né, que pode ser programada, ou seja,
que pode ser ali utilizada como programação específica para algo específico, seja aí para receber dados, né? Nós vamos inserir dados, por exemplo, a partir do momento que eu digito no meu teclado informações, né, de um texto, eu estou lançando dados para que aquele computador possa processar. Então, ele processa esses dados, essa instrução que eu estou passando, né? E ele processa e cria uma informação. Até então não existia a informação, por exemplo, do texto que eu digitei para vocês hoje. Mas a partir do momento que eu construo ali, ele vai entender e vai construindo de forma lógica aquele texto que eu estou direcionando. Então, ele tem essa ideia, né? Ele é programado para simplesmente receber dados, tá? Processar esses dados e transformar em informação útil, né? E armazenar essas informações. Aquele texto, né, que eu digitei para vocês hoje, ele está armazenado aqui no meu notebook. Eu posso armazená-lo em um pendrive, armazená-lo em outro equipamento, porém, as principais características do computador vai ser justamente essa: receber dados, os três principais, processá-los em informação, transformá-los em informação útil, por exemplo, fazer cálculos, redigir textos, criar slides, né, ou usar esse computador para acessar a internet. Você também envia comandos para esse computador quando você vai acessar a internet. Quando você digita ali o nome do site, né, o computador vai entendendo através, né, da internet, né, da World Wide Web, que nós vamos ver lá na frente, tá? Como que funciona isso também. Ele vai ali remeter, transformar aquilo em informação útil. Quando você realiza uma pesquisa, e você pode armazenar essas informações, porque você pode baixar, transformar no documento e deixar aí no seu computador armazenado ali para uma consulta posterior, né? Então, assim, o que são dados, tá? O que são esses dados? São fatos não processados representando pessoas ou eventos ou qualquer outro tipo de informação. Então, por exemplo, se eu redijo um texto hoje, eu estou trabalhando com dados. Se eu faço cálculos através de um computador, eu estou trabalhando com dados. Se eu trabalho hoje com dados de uma pesquisa, dados estatísticos, ou se eu realizo pesquisas na internet, uma pesquisa demográfica, por exemplo, eu faço uma consulta a um site do governo para ver a questão do índice de desenvolvimento humano, né, aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, eu tenho ali dados. Dados sempre representam pessoas ou eventos. Quando a gente fala, por exemplo, aí de idade, gênero, a questão da renda per capita, dados, por exemplo, que a gente trabalha no serviço social, né, dentro do serviço social, por exemplo, a questão da renda familiar, né, que eu já mencionei aqui, mas a gente vai, tudo isso são dados que representam pessoas. A gente transforma esses dados em, muitas vezes, dados estatísticos, e o exemplo maior, né, que eu trouxe, inclusive, para vocês na aula passada, foi sobre a questão do IBGE, né, nós vamos ter aí um recenseamento, né, nos próximos anos, tá, em que nós coletamos informações, né, coletamos dados brutos sobre as pessoas para serem transformadas em informações. Então, assim, só para fazer essa distinção entre dados e informação, para ficar de forma mais didática, é o seguinte: se hoje eu, aqui em São Miguel, eu realizo uma coleta de dados, por exemplo, sobre as famílias, né, a quantidade de pessoas que existem aqui nas casas de São Miguel. Então, eu vou coletar ali todas as casas. Uma vai ter 5, vai ter 2, vai ter 3, vai ter 1. Eu tenho dados. Esses dados são brutos, eles não estão processados. Agora, a partir do momento que eu utilizo um software, né, que eu utilizo um programa de computador para fazer, por exemplo, a média de pessoas que trabalham, pessoas que moram nas residências de São Miguel, e eu chego a esse, por exemplo, a um cálculo, realizando esse cálculo, por exemplo, através de estatística, e eu chego à média, né, ou seja, o que é a média? Eu vou somar todas as pessoas que moram nas casas e dividir pelo número de casas.
que existem no município hoje. Então, eu vou chegar a uma média. Aí a média deu ali 5 pessoas por residência. Então, por mais que em uma residência existe 1, 2, 3 pessoas, a média, no geral, vai dizer que ali nós temos hoje, em média, 5 pessoas morando por residência na cidade de São Miguel. Isso já é uma informação. Esse dado foi processado de alguma forma. Então, por exemplo, se eu identifico a idade de pessoas idosas, a quantidade de pessoas idosas, né? Então, eu identifico lá a média de idade, né? Idosos aí de 70 a 90 anos, por exemplo, né, de São Miguel. Quando eu transformo essa informação, certo? Quando eu processo essa informação, organizo esses dados, aí nós transformamos em informação. Dado é aquela coleta simples, tá? Eu vou aqui coletar, por exemplo, a idade de vocês, certo? Fiz ali, coletei os dados. Como que eu transformo em informação? Esses dados precisam ser organizados, ter um significado, eles precisam tornar-se úteis. Para que eu quero, qual é o meu objetivo coletando as idades de vocês hoje? Né? Fazer uma média, entender qual é a média de pessoas que fazem, a média de idade das pessoas que fazem serviço social na FAOP. Isso já é uma informação, certo? Para fazer essa distinção aí, tá? Então, a gente vai ter aqui, certo? O hardware, né? Sendo a parte física do computador, que ele vai ter aí os 4 componentes principais. Né? Esses 4 componentes, eles são o que nós chamamos de dispositivos de entrada, certo? O processamento, os dispositivos de saída e o armazenamento, certo? Então, o dispositivo de entrada é tudo aquilo que envia dados, né, para a parte do processamento do computador. Então, por exemplo, teclado é um dispositivo de entrada, porque a partir do teclado eu estou digitando dados, certo? O mouse, ele é um dispositivo de entrada, porque é a partir dele que eu estou ali mexendo aqui, clicando nas informações, certo? Aí a gente vai ter aí, dentro dos dispositivos de entrada, esses dois como básicos, né, ou, por exemplo, em computadores hoje, até podemos dizer mais antigos, a gente tinha o drive, né? O que era o drive? Onde você botava o CD, o DVD, que poderia ter dados ali, e você tinha aquele dispositivo de entrada que ia gerar uma informação para o computador ler aquele CD, aquele DVD, e identificar os dados que tinham ali presentes, certo? Aí a gente vai ter esses dados, eles precisam ser transformados em informação, eles precisam ser úteis para a gente. Então, o que acontece? Esses dados, eles vão ser transformados através de informação por um sistema, a parte do computador, melhor dizendo, que nós chamamos de processamento, as unidades de processamento, certo? A unidade principal de processamento é a CPU, certo? O que é a CPU? Geralmente as pessoas chamam de CPU ou de gabinete, né, e imaginam, por exemplo, que a CPU seja, vamos usar um termo esdrúxulo, aquela caixa, né, onde estão ali os componentes internos. Vai ter a placa-mãe, vai ter o processador, vai ter toda essa parte interna, né, no caso dos notebooks a gente vai ter eles acoplados no próprio corpo do notebook, podemos assim dizer, mas a unidade central de processamento, né, ou na sigla em inglês CPU, é justamente toda a parte do processamento que transforma esses dados em informações, certo? A gente vai ter aí, ela é a parte que executa as instruções, tá? As instruções do computador. Ele vai trair uma questão, por exemplo, a memória do computador, ele é uma unidade de processamento, porque hoje, para que o computador possa processar, nós vamos entender um pouquinho melhor isso, ele precisa de ter uma capacidade de armazenamento. Nós vamos ter 2 tipos de armazenamento, né? Um que é em que ele permanece ali ocupando espaço no computador,
Por exemplo, quando eu baixo um livro da internet, quando eu baixo um filme, quando eu baixo algo da internet, e aquilo fica armazenado no meu computador. Porém, para que eu possa abrir aquele documento, abrir outros sistemas, abrir um navegador, por exemplo, eu tenho a memória RAM. O que é a memória RAM? É como se fosse aquela memória que dá a capacidade ao computador para que ele possa processar informações. Só que ela não é utilizada 100% o tempo todo. É só para que ela possa abrir ali as informações, processar e depois ela age de forma temporária e depois ela vai, por exemplo, quando eu começo a fechar aqui os aplicativos, a fechar os navegadores, a fechar os documentos que eu tenho aberto, aquela memória ela passa a deixar de ser utilizada, tá? A gente vai identificar aí de forma bem específica aí nas próximas aulas, tá? Aí nós vamos ter essa unidade de processamento, que é a memória RAM, memória interna, as ações que são realizadas pelos processadores, tá? E a gente vai ter aí o que chamamos de dispositivos de saída, tá? Que é justamente assim, quando nós transformamos os dados em informações, eles têm essa característica, né, de se tornarem úteis e poderem ser armazenados. Citando mais uma vez o exemplo do texto. Eu abri o documento em branco do Word, tá? Até então ele é somente um documento. Porém, eu digitei um texto, registrei esse texto lá e o salvei. A partir do momento que eu salvo esse texto, eu estou já trabalhando com a questão do que nós chamamos de dispositivo de saída. Ou seja, certo? Eu não tinha informação ainda, eu tinha somente dados. A partir do momento que, de forma lógica, eu redigi um texto, essa informação se tornou útil. Por quê? Eu precisava trazer essa informação para vocês, para explicar como seria o trabalho, as instruções do trabalho, o que eu estou pedindo, e utilizar esse documento para alguma coisa. Então, antes, o que aquilo eram somente dados ali no documento, ele se transformou, melhor dizendo, em algo útil, em algo informativo. Eu estou informando para vocês, através daquele documento, que nós vamos realizar um trabalho, precisa ser feito de determinada forma, certo? Então, a gente vai... O que eu fiz com isso? Eu trabalhei aqui o armazenamento. Eu armazenei no meu computador, certo? Aquela informação que era somente dados. A informação, ela veio por um dispositivo de entrada, ou seja, eu digitei através do teclado, ela veio para ser processada aqui, utilizamos as memórias do computador, o processamento lá do processador, a parte da placa-mãe, tudo certinho, tudo que foi processado através de quê? Através dos softwares, certo? Que são as unidades do computador que recebem os comandos, tudo certinho, e transformei aqueles dados brutos iniciais em informação. Então, quando eu transformei em informação, eu pude armazenar. E eu pude, por exemplo, armazenar aqui de forma primária, no meu próprio computador, ou de forma secundária. O que eu fiz? Eu peguei aquele mesmo documento e armazenei aqui no Google Drive, na nuvem. É um tipo de armazenamento secundário, certo? Então, assim, para a gente ficar mais... deixa eu só voltar aqui, pessoal. Tá. Pronto, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Só para a gente ter uma ideia assim, mais interessante sobre essa questão da parte física, tá? A gente vai ter aí o computador, para funcionar, ele precisa desses 4 componentes. Ele precisa desses 4 tipos de... podemos dizer que são 4 tipos de formas de manipulação do computador, tá? A gente vai ter entrada, processamento, saída e armazenamento. Tudo que nós vamos fazer no computador hoje, nós vamos utilizar esses 4 processos, tá?
nós vamos ter dados através de entrada. Então, esses dispositivos de entrada, eles aceitam qualquer tipo de comando, né, que nós, por exemplo, se eu digitar aqui no meu teclado qualquer coisa aleatória, ele vai aceitar, né? Se eu digitar aqui um monte de coisa agora, aqui no chat, ele vai aceitar. Então, esses dispositivos de entrada, eles aceitam tudo aquilo que nós enviamos para o computador. Então, se nós digitarmos um texto aleatório no teclado, ele vai aceitar. Se nós digitarmos um texto aí que tem uma lógica, ele vai aceitar também. Certo? Aí a gente vai ter aqui a unidade de processamento, tá? Dentro aí da CPU, especificamente um processador. O processador é a ideia de processar mesmo. O que você faz quando você processa alimentos, né? Você processa para que ele se transforme em uma coisa mais útil. Então, eu uso um processador, por exemplo, para fazer um suco ou para fazer um outro tipo de coisa. Vai se tornar útil, né? Eu vou transformar aquela fruta inicial, eu vou processá-la para se transformar ali em uma coisa mais útil no momento. Então, assim, esse processador, essa unidade de processamento, ela é formada por circuitos elétricos, né, circuitos eletrônicos que transformam justamente, manipulam aqueles dados que foi recebido, por exemplo, pelo teclado e transforma isso em informações úteis, né? É o processador, tá? É a unidade de processamento que, de fato, executa as instruções que nós, enquanto usuários, nós lançamos para o computador. Então, nós lançamos as informações, o processador aí executa aquilo que nós estamos querendo fazer, né? A gente vai ter, só revisando os dispositivos de saída, aí, que são quando a gente torna a compreensão das informações úteis, né? Nós transformamos essas informações em algo útil, como eu citei o exemplo para vocês há pouco, tá? As informações, elas são transformadas elas têm uma forma compreensível, uma forma conveniente para a gente. Então, eu digitei um texto, ele foi processado lá pelo Word, e o Word trouxe uma questão mais inteligente para aquele texto, certo? A gente vai ter aí saída e a questão do armazenamento, que eu posso armazenar tanto no meu computador quanto em outro local, ok? Então, assim, a gente, deixa eu só ver aqui, não está linkado aqui essas informações, então, mas está aqui, pessoal. Dispositivos de entrada, tá? Só retomando aqui, tá? Dispositivos de hardware são tudo aqueles que é anexado ao computador. Teclado, mouse, os equipamentos, a questão, por exemplo, dos monitores, tudo isso são dispositivos que nós chamamos de periféricos, ou seja, eles não são internos, eles estão fora, né? A gente vai ter aqui ainda processamento, né? Vamos ter aqui os dispositivos de saída, certo? Aqui, tudo que nós chamamos de dispositivo de entrada, a gente vai ter aqui. Por exemplo, teclado, tá? Só revisando aqui, é tudo aquilo que tem uma entrada de dados ao computador. É o dispositivo de entrada mais comum, todo mundo aqui conhece o mouse, né? Estou utilizando aqui. Ele gera o mouse aqui através da questão ótica e do fiozinho, ou via Wi-Fi, como tem hoje, ele gera sinais elétricos, tá? Melhor dizendo, eu estava mostrando o mouse, né, pessoal, e falando de teclado. Na verdade, o teclado, ele emite sinais elétricos, o mouse também vai realizar isso, tá? Mas a gente vai transformar o quê? Esses sinais elétricos são emitidos para o computador e eles são convertidos em caracteres. Então, a partir do momento que eu digito aqui as letras no meu computador, ele vai gerar um sinal elétrico para a unidade de processamento, certo? E vai ter ali, vai converter de acordo com o que eu digitei aqui. Se eu digitei A, B, C, D ou números, ele vai converter nisso, tá? Aí ele vai ter aqui, a gente vai ter sim, agora, o mouse, tá? Perdão pelo equívoco, tá?
O movimento do mouse, tá? Ele provoca um movimento aqui no ponteiro. Então, eu estou movimentando aqui o mouse, vocês estão vendo que o ponteirozinho está aqui. Então, a gente serve para clicar, a gente serve para selecionar, serve para arrastar também, certo? Então, tudo isso aqui são funções do mouse. Que ele também emite sinais elétricos, ele precisa estar sobre uma superfície plana, porque é o seguinte, esse sinal infravermelho que aparece aqui, é ele que vai dar essa movimentação aqui, e o cabo ou Wi-Fi, né, vai dizer, se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou conseguir passar o slide, tá? Certo? Então, a gente vai ter tudo isso aqui. Ok? Então, deixa eu só voltar aqui. Outros dispositivos de entrada, pessoal, nós podemos ter o scanner. Hoje, geralmente, assim, a gente utiliza mais impressoras que têm scanner, né? Mas a gente vai ter, por exemplo, a caneta ótica, tá? Hoje, por exemplo, a gente utiliza muito as canetinhas, por exemplo, essa aqui, eu utilizo no meu celular, tá? Essa caneta, ela é um dispositivo de entrada também. Muitas pessoas utilizam essas canetas para desenhar, para dar aula, né? Os scanners, a gente pega, por exemplo, ali, documentos físicos, né? E escaneamos, né? Ou tiramos uma cópia, aquela informação é enviada para o computador. Então, acaba sendo também uma forma de chamar dispositivo de entrada, tá? Tudo isso a gente está falando de questões externas ainda. Tudo que nós estamos falando agora se refere a hardware, tá? Então, teclado, mouse, monitor, scanner, por exemplo, aí, a parte estrutural do monitor, né? E também as impressoras, certo? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Mouse, teclado, scanner, não. Aí a gente vem para a questão do processamento, tá? A gente vai ter aqui a manipulação dos dados, tá? A gente fala só dessa parte de processamento, pessoal, a gente encerra por hoje e na próxima aula a gente continua, tá bom? O processador, quando a gente fala de processador, de processamento de informação, dessa unidade central de processamento, ela é composta também por circuitos eletrônicos e a principal função é interpretar e executar os programas, né, e se comunicar aí com dispositivos de entrada. Então, sem o processamento, pessoal, sem o processador, a gente não consegue fazer nada no computador. Porque é justamente, ele é como se fosse ali o cérebro, o nosso cérebro, tá? Quando a gente observa as informações, por exemplo, o nosso cérebro ele precisa processar essas informações para, por exemplo, ao observar aqui para esse copo que está aqui sobre a minha mesa, para eu ter ideia que isso aqui é um copo, ter certeza que é um copo, o meu cérebro processa informações através de quê? De memórias que eu tenho desse copo e que aquilo vai me dizer que isso aqui é um copo e não é, por exemplo, outra coisa. Acontece um processamento, uma questão parecida com os processadores, tá? Então, assim, o processador ele transforma dados em informação. A gente tem a matéria-prima, né? Deixa eu só clicar aqui para abrir. Ele é o centro da atividade do computador, né? Ele interpreta e executa as instruções de programa. Ele comunica-se com dispositivos de entrada, por exemplo, mouse, teclado, tá? Os dispositivos de saída, tá? Por exemplo, a tela do computador, pessoal, pode ser considerada um dispositivo de saída, porque ali nós conseguimos visualizar o que nós estamos fazendo. Quando nós falamos da parte a gente está falando de hardware, que é a parte externa do computador, tá? Monitor, tá? O monitor em si, ele é um dispositivo de saída, tá? Por quê? Quando eu digito informações aqui, né, eu estou visualizando, eu estou olhando aqui para um outro monitor que está na minha frente, eu consigo visualizar os comandos que eu estou executando aqui. Também estou olhando para um monitor aqui de notebook, eu consigo visualizar a informação. Então,
tudo que está sendo processado pelo meu computador neste momento está sendo representado para mim neste dispositivo de saída, que é o monitor, seja o monitor aqui do computador ou do notebook. Eles estão conectados, tá? Então, assim, tudo que eu estou fazendo aqui, esse movimento do mouse, o fato de vocês estarem ouvindo a minha voz, o fato de eu estar vendo aqui, por exemplo, vez ou outra, troca aqui o nome de vocês na apresentação, isso está sendo processado. Quê? Pelo processador, pela unidade central de processamento. Então, assim, tudo que ele vai fazer é transformar dados em informação. Então, assim, nesse momento está tendo uma série de processamento de informação dentro desses computadores, certo? Que eu estou utilizando aqui. Especificamente o notebook que estou utilizando mais coisas. Então, tudo isso está sendo transformado em informação. Vocês só conseguem ver essa informação aqui, tá? Porque o meu notebook está transformando, certo? Essa instrução, por exemplo, o PowerPoint está aberto aqui. Então, o PowerPoint, ao abrir o PowerPoint, ele está mandando uma mensagem para o processador dizendo o seguinte: você precisa apresentar esse slide. Você precisa apresentar esse slide em tela cheia. Então, é isso que o software, né, que é quem recebe os comandos, quem executa, quem interpreta esse comando, vai mandar essa informação lá para o CPU, lá para o processador. Então, a função do processador é justamente essa, é fazer com que os softwares, né, com que os programas executem aquilo que eles são destinados a fazer. Certo? Ok? Então, deixa eu só voltar aqui, tá? Então, eu acho que a gente pode deixar essa parte de memória aí para a gente começar a ver na próxima aula, tá? Eu disponibilizei esse slide lá para vocês, tá bom? Para que vocês possam dar uma olhada. Deixa eu só perguntar, até agora, está sendo compreensível, meninas, para vocês essa questão? Está enrolado? Está difícil de compreender? Eu estou tentando trazer assim, uma linguagem mais acessível, algo mais compreensível, com exemplos, com analogia. Está dando para entender o que a gente está querendo trazer aqui? Por gentileza, se puderem dar um retorno aqui para mim, tá? Ela é uma disciplina um pouquinho mais técnica, mas tem um pouco de teoria também. Tá dando para entender, deu para entender essa diferença, o que é hardware, o que é software, o que é unidade de processamento, aí qual é a diferença entre dado e informação, por que nós utilizamos o computador, tá dando para entender, né? Perfeito. Então, assim, hoje nós podemos encerrar, já são quase 9h30, né? A gente precisa encerrar às 9h20. Então, eu vou deixar esse slide lá para vocês, tá? Caso tenha algum texto base, eu estou vendo aqui o texto base que eu posso estar disponibilizando para vocês entenderem também esse conteúdo. A nossa próxima aula só vai ser lá no dia 9, tá? Já que a gente tem aí um feriado na sexta-feira próxima. Então, aí, a gente fica com essas 2 semanas para vocês elaborarem o trabalho. Se vocês tiverem alguma dúvida, algo a perguntar, acrescentar, podem me mandar mensagem, que eu vou estar sinalizando para vocês. Vou estar encaminhando também aí a questão das normas da AMNT junto com esses documentos, tá? E fica aí à disposição de vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o Google Sala de Aula, sobre qualquer outra coisa, podem aí me perguntar, tá bom? Então, desejo um bom descanso a todas, tá? Um ótimo final de semana para vocês, bons estudos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Um bom descanso também, podem aí direcionar para mim, que eu vou estar trazendo aí para vocês, tá bom? Até mais, meninos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.